Isomeria óptica é o principal tipo de isomeria que é cobrado no Enem e nos demais vestibulares. Na aula de hoje eu quero te contar tudo sobre isomeria óptica, o que é isomeria óptica, como que eu reconheço isômeros ópticos, suas características e mais um monte de informação que vai te ajudar demais. Se puder, compartilha esse vídeo com algum amigo, com alguma amiga que vai fazer o vestibular, que vai fazer o Enem, que eu tenho certeza que vai ajudar ele ou ela também. Então se prepara aí e vamos para a aula! Bom, para começar nossa aula então, minha gente, primeira coisa que a gente precisa é definir o que é isomeria óptica. Isomeria óptica é um tipo de isomeria espacial ou estereoisomeria. A gente viu que isomeria, o que consiste? É um fenômeno em que compostos diferentes têm a mesma fórmula molecular. Ponto. A isomeria pode ser plana, o que os compostos vão ter fórmulas estruturais diferentes, ou espacial, que a orientação espacial dos átomos será diferente. Ponto. A isomeria espacial, ela pode ser do tipo geométrica, que nós verificamos na aula 15, e agora na aula 16 nós vamos verificar quando que compostos formam isômeros espaciais ópticos. Muito massa. Então, isomeria óptica é um tipo de isomeria espacial. A próxima coisa que você precisa entender é qual é a condição de existência. Na aula passada, a gente viu qual era a condição para que um composto tenha possibilidade de ter um isômero espacial geométrico. E hoje eu vou te falar qual é a condição para que um composto tenha um isômero óptico. Qual é a condição? Direto, anote aí porque tá muito massa. A condição é ser uma molécula assimétrica. Ponto. Sempre que eu tiver um composto orgânico, uma molécula assimétrica, essa molécula assimétrica terá um isômero óptico. Você me pergunta, mas o que é uma molécula assimétrica? É uma molécula que não importa o plano que eu vou cortar ela nunca terá duas metades iguais. Por exemplo, o lado direito nunca vai ser igual ao lado esquerdo, a parte de cima nunca vai ser igual à parte de baixo. Não importa como eu cortar ela, eu nunca vou obter duas metades iguais. Ponto. Isso é uma molécula assimétrica. Então você vai anotar, isomeria óptica ocorre com moléculas assimétricas. Muito massa você começar a entender assim. Isomeria óptica ocorre com molécula assimétrica. Professor, mas como que eu reconheço uma molécula assimétrica? Então essa molécula que não tem plano de simetria. Você reconhece uma das formas, ou a principal forma de reconhecer uma molécula assimétrica é procurando um carbono assimétrico, ou carbono quiral. O que é um carbono quiral ou um carbono assimétrico? É um carbono que terá 4 ligantes diferentes. Então, completa aí, ó, é um carbono que vai ter 4 ligantes diferentes. Então eu vou procurar na molécula, no composto orgânico, os carbonos, né? Vou verificando um a um, e aquele carbono ou aqueles carbonos que possuírem 4 ligantes diferentes tornarão a molécula assimétrica. Então carbono quiral, carbono com 4 ligantes diferentes, torna a molécula assimétrica. E molécula assimétrica formará o seu isômero óptico. Tá, professor, mas por quê? Como que eu vou saber o seu isômero óptico? Agora eu vou te mostrar por meio de um modelinho de esferas que vai te ajudar bastante a entender. Então, olha só. Se você olhar para essa molécula, esse aqui é um carbono, tá? Esse central aqui, e ele tem 4 ligantes diferentes, ó. Bolinha cinza, bolinha verde, bolinha preta e bolinha laranja. Então esse é um carbono que eu falo assimétrico, ou um carbono quiral, pois ele tem 4 ligantes diferentes. Então ele vai tornar essa molécula assimétrica. Não importa como eu cortar, nunca as duas partes serão iguais. Tudo bem, professor, já sei que esse carbono é quiral. Mas como que agora eu reconheço o seu isômero óptico? Olha que legal! Para determinar o isômero óptico desse composto, o seu isômero espacial, basta colocar essa molécula no espelho, fazer a versão dela refletida. Então, olha só, fazer essa versão aqui refletida. Pronto, aqui ó. Coloquei essa molécula no espelho. Aqui tá faltando um pedacinho, porque um cachorro comeu. Isso aí, faz parte. Então aqui, olha só, você tem essa molécula que é assimétrica e a sua versão no espelho.
Pronto, você acabou de achar o seu isômero óptico. Sempre que eu colocar uma molécula assimétrica, eu montar a sua versão refletida, a sua versão invertida, é outra molécula. Então isso aqui são duas moléculas diferentes. Duas moléculas diferentes, portanto, vão formar duas substâncias diferentes. Que louco, né? Professor, então sempre que eu pegar um composto orgânico e mostrar ele no espelho, a molécula no espelho é outra coisa? Não! Isso só acontece quando eu tenho uma molécula assimétrica. A versão no espelho é outra coisa, é outra molécula. E olha por que isso ocorre. Porque essas duas moléculas, elas não são sobreponíveis. Como assim não são sobreponíveis? O que é isso, professor? Quando eu coloco uma sobre a outra, sempre duas ligações ficam trocadas, ó. Sempre dois ligantes espacialmente ocupam posições diferentes, ó, tá vendo, ó? O verde com o laranja. Professor, mas arruma aí, põe o laranja para cima, tá bom? Agora, olha só, cinza com o verde ficaram trocados. Ah, professor, mas sei lá, põe aqui assim, ó. Não dá, ó. Sempre duas ligações ficam trocadas, não importa o que você faça, sempre duas ligações ficam trocadas. Por isso que eles espacialmente são diferentes. Incrível, né? Muito massa você pensar assim. Quando eu tenho uma molécula assimétrica, o carbono quiral, né, torna ela assimétrica, a sua versão no espelho não é sobreponível. A sua versão no espelho não é sobreponível e, portanto, são moléculas diferentes, ok? Veja se você entendeu aí. Agora, antes de continuarmos, eu quero te mostrar se tiver ligantes iguais, como aí isso não ocorre. Olha só. Então, agora eu coloquei, ó, dois ligantes iguais nesse carbono, tá vendo? Ó, dois ligantes iguais, duas bolinhas laranjas nesse carbono. E coloquei a versão dele no espelho. Ó, a versão dele no espelho. Agora, quando eu for colocar uma molécula sobre a outra, ó, eu consigo colocar de uma forma que todos os ligantes ocupam as mesmas posições espaciais, ó. Cinza com cinza, laranja com laranja, laranja com laranja, preto com preto. Ou seja, essa molécula no espelho, na verdade, é a mesma coisa, ó. Por quê? Todos os átomos conseguem ocupar as mesmas posições espacialmente. Então aqui não é um caso de isomeria óptica. Por isso que a condição de existência é ter uma molécula assimétrica, ou seja, por exemplo, ter um carbono quiral, que é um carbono com 4 ligantes diferentes. Legal, né? Agora, retornando aqui então para o nosso quadro, perceba, ó, aqui ó, eu tenho um carbono assimétrico. Olha só, esse carbono está ligado em um CH2CH3, tá? Tá ligado num CH3, professor, não é carbono e carbono? Não, eu não olho só para o carbono, eu olho para a cadeia que estiver ligada naquele carbono. Então aqui, por exemplo, é como se fosse um etil e aqui um metil, ó. São duas cadeias diferentes, dois carbonos, um carbono. Então aqui já são dois ligantes diferentes. Aqui é um OH e aqui é um H. Então esse carbono tem 4 ligantes diferentes. Logo, ele é um carbono quiral. Vou colocar um asterisco aqui, ó, para evidenciar que ele é um carbono quiral. O que nós discutimos agora há pouco? Que a sua versão no espelho, ó, coloquei aqui a versão, a molécula dele refletida, não é a mesma molécula, são coisas diferentes. Então aqui eu tenho o par de isômeros, aqui eu tenho o composto assimétrico e o seu isômero óptico. Eles têm a mesma fórmula molecular, as mesmas ligações, mas são espacialmente diferentes. Vai dizer, você tinha já entendido isomeria óptica dessa forma? Molécula assimétrica, carbono quiral, a versão no espelho é outra coisa? Deixa nos comentários se você já sabia. Escreve para mim se você já tinha entendido dessa forma, assim, bem bonitinho. Agora, tem muita informação ainda hoje. Aí eu gostaria que você anotasse o seguinte. Quando eu tenho o par de isômeros ópticos, tá? Eles são o que um do outro? A gente fala assim, imagem especular. O que é essa imagem especular? É a sua versão no espelho. Então eles são imagens ou imagem especular não sobreponível. A gente viu agora há pouco. Eu não consigo colocar essa molécula sobre a outra e que todos os ligantes ocupem as mesmas posições espaciais. Então eles são moléculas diferentes. E esse par de imagem especular não sobreponível recebe um nome muito importante. Anote aí. Chama-se enantioma.
enantiômeros. Olha essa palavrinha, tem que saber isso aqui. Eles são enantiômeros, tá? Então, anote, parzinho de isômero óptico, um é imagem especular do outro, imagem não sobreponível. Esse parzinho eu chamo de enantiômeros. Aí você pode estar me perguntando, professor, mas como que eu diferencio esses compostos? Eles têm características diferentes? Sim, tem muitas características que são iguais, mas eles têm algumas características que os diferenciam. E a principal que você tem que saber é o seguinte: compostos com isomeria óptica, eles têm a capacidade de desviar uma luz que está polarizada. Então veja quantos termos novos nessa aula. Então, compostos assimétricos que têm isomeria óptica, que formam imagem especular não sobreponível, eles desviam uma luz que está polarizada. O que é uma luz que está polarizada? Nós representamos assim. Uma luz natural é uma luz que se propaga em várias direções, tá? A luz natural se propaga em várias direções. Quando a luz natural passa por um prisma de Nicol, por exemplo, chamado polarímetro, quando a luz natural passa por um aparelho chamado polarímetro, a luz passa a se propagar apenas em uma direção, que eu represento assim. Então, olha só, a luz natural se propaga em várias direções. Quando a luz natural passa por um polarímetro, essa luz fica polarizada, ela se propaga em uma direção. Ok. Aí, quando eu pego uma luz que está polarizada e passo por uma substância, pode acontecer o seguinte: nada, a luz simplesmente passa pela substância e continua com a mesma direção, ou essa luz que está polarizada, que está se propagando em uma direção, ela pode mudar a sua direção. Então, olha que legal essa frase. Compostos com isomeria óptica, eles desviam uma luz que está polarizada. Tudo bem. O que é uma luz polarizada? É uma luz que está se propagando em uma direção. E quando uma luz polarizada passa por uma substância que tem isomeria óptica, a luz polarizada é desviada. Ela muda a sua direção. Se eu pegar em relação à posição original, olha só, aqui para cima, ela pode desviar para a direita ou para a esquerda. E aí vem mais duas palavrinhas novas nessa aula. Tá cheio de termo novo. Olha só. Se a luz desviar para a direita, a luz polarizada desviar para a direita, você vai chamar isso de destrógero. Vamos anotar isso. Tá aí. Agora, se a luz polarizada desviar para a esquerda, aí nós vamos chamar de levógero. Anote aí também. Pronto. Então, é assim que a gente reconhece, diferencia enantiômeros. É assim que a gente diferencia compostos com isomeria óptica. Quando eu tenho um composto que tem molécula assimétrica, o que acontece? Ele consegue desviar uma luz que está polarizada. Ele pode desviar essa luz polarizada para a direita ou para a esquerda. Se desviar para a direita, eu falo D de direita, D de destrógero. E se desviar para a esquerda, eu falo levógero. Então quer dizer que o seguinte, olha só. Esses dois compostos, como que eu vou diferenciar eles? Um vai desviar a luz para a direita e o outro vai desviar a luz para a esquerda. Ponto. Direto. Professor, qual vai desviar a luz para a direita e qual vai desviar para a esquerda? Desse jeito eu não tenho como saber. Mas eu sei que um deles vai desviar a luz para a direita e um vai desviar a luz para a esquerda. Um vai ser a versão levógero e um vai ser a versão destrógero. O que acontece? Eles desviam, esses enantiômeros, esse parzinho, eles desviam a luz com o mesmo grau para um lado ou para o outro. Então, por exemplo, se o desvio aqui foi de 12 graus para a direita, do destrógero, o levógero vai desviar 12 graus para a esquerda. Então, toma cuidado com isso, tá? Quando eu tenho esse parzinho de enantiômeros, que é a imagem especular não sobreponível, um desvia a luz que está polarizada para a direita, o outro desvia
para a esquerda. Um é o destrógeno, um é o levógeno. E o ângulo, né, que eles desviam é igual. Ok? Se um desviou 12 graus para a direita, o outro desvia 12 graus para a esquerda. Sus? Beleza. Então veja quanta coisa nessa aula. O que é isomeria óptica, qual é a condição de existência para ter essa molécula carbono quiral, o que é um carbono quiral, por que esse carbono quiral gera um isômero óptico, porque a imagem no espelho não é sobreponível, imagem especular não sobreponível, e aí esse parzinho eu chamo de enantiômeros. Isomeria óptica desvia uma luz polarizada para a direita ou para a esquerda. Beleza. Professor, um composto, ele terá apenas um carbono quiral? Pode ser que sim, pode ser que não. Eu posso ter um composto com um carbono quiral, com 2 carbonos quirais, com 3 carbonos quirais, com 4 carbonos quirais. Isso pode acontecer em cadeia aberta, isso pode acontecer em cadeia fechada. Ah, isso é muito importante que você anote. Isomeria óptica pode ocorrer em cadeia aberta, pode ocorrer em cadeia fechada. Anote também essa. Daqui a pouquinho vamos ver exemplos em cadeia aberta e em cadeia fechada. Agora, a próxima questão que nós vamos discutir é o seguinte. De acordo com o número de carbonos quirais, eu consigo determinar quantas versões espaciais o meu composto vai ter, quantos isômeros ópticos esse composto terá. Você entende? Então eu vou pegar o meu composto, vou ver quantos carbonos quirais ele tem. De acordo com o número de carbonos quirais, eu consigo determinar quantas versões espaciais diferentes eu vou ter. E como que eu faço isso, professor? Eu faço 2 elevado a n. O que é esse n, professor? Esse n é o número de carbonos quirais. Quando eu fizer 2 elevado a n, eu vou descobrir o número de isômeros ópticos que o meu composto tem. Por exemplo, aqui tinha 1 carbono quiral. 2 elevado a 1 dá 2. Então quer dizer que esse composto tem 2 versões espaciais. Tá aqui, ó. 1, 2. Se aqui eu tivesse, por exemplo, 2 carbonos quirais, 2 elevado ao quadrado, 4. Então esse composto teria 4 versões ópticas diferentes. Por exemplo, se tivesse 3 carbonos quirais, 2 elevado a 3, 8. Então nós teríamos 8 isômeros ópticos. Massa, né? Então você, para saber o número de versões espaciais que você terá, o número de isômeros ópticos, você faz 2 elevado a n, em que n é o número de carbonos quirais. Beleza, sus. Então tá. Agora é o seguinte, digamos que eu tenho um composto, tá? Digamos que eu tenho um composto, e aí ele tem, por exemplo, uma mistura entre levógenos e destrógenos. Eu posso ter, naquele composto, né? Eu posso ter uma mistura de levógeno e destrógeno. Digamos, eu posso ter mais levógeno do que destrógeno, ou ali naquela minha mistura, eu posso ter mais destrógenos do que levógeno, ou eu posso ter a mesma quantidade dos dois. Eu posso ter 50% de moléculas do tipo levógeno e 50% de moléculas do tipo destrógeno. Quando a minha mistura tem exatamente 50-50, o que acontece? Uma compensação externa, ou seja, um composto acaba anulando o outro. Um composto acaba anulando o desvio. Porque lembra que eu falei que um desvia, por exemplo, se esse cara desviar 12 graus para a esquerda, esse desvia 12 graus a luz polarizada para a direita? Se eles tiverem a mesma quantidade, um compensa o outro, um anula o outro. Então, quando eu tenho a mesma quantidade na minha mistura de destrógeno e levógeno, nós falamos que nós temos uma, anote também essa, mistura racêmica. Então, o que é uma mistura racêmica? É uma mistura em que eu vou ter ali 50% de destrógenos e 50% de levógenos. Aí essa mistura não desvia a luz polarizada, porque um anula o outro. Então anote isso, que a mistura racêmica, essa mistura não vai desviar a luz polarizada. Como que eu faço, por exemplo, no meu composto, para verificar
quantas possibilidades de mistura racêmica eu vou ter. Você vai fazer o seguinte, você vai fazer 2 elevado a n, igual ali em cima, número de carbonos quirais, e vai pegar essa resposta e dividir por 2. Sempre que você dividir o número de isômeros ópticos totais por 2, você vai descobrir o número de pares, o número de possíveis misturas racêmicas. Por exemplo, aqui ó, eu tenho 2 isômeros, ok? Mas, ou seja, tem apenas um par, é um par possível de mistura racêmica. Ó, é um par possível de mistura racêmica. Se eu tivesse 8 isômeros ópticos, eu teria 4 pares, tá? Cada desses 8 isômeros, cada molécula vai ter a sua imagem especular. Cada molécula vai ter a sua versão no espelho não sobreponível. Então, se eu tiver 8 isômeros ópticos, nós teremos 4 pares possíveis para formar mistura racêmica. Bastante informação, né? Então veja, molécula simétrica, carbono quiral, enantiômeros, luz polarizada, número de isômeros ópticos, mistura racêmica. O que é essa mistura racêmica mesmo, professor? É quantos pares, digamos que eu tenha lá 2 elevado a 4, tenho 16 isômeros ópticos. Se eu dividir por 2, são 8 pares de destrógeno e levógeno, Cada versão espacial, são 16 nesse caso, cada versão espacial tem o seu isômero, tem a sua imagem especular não sobreponível. Então, se eu pego o total e divido por 2, eu vejo quantos pares de destrógeno e levógeno eu tenho. E aí, nesses pares, podem ter misturas racêmicas, que é a mesma quantidade de um e do outro, do destrógeno e levógeno, e não desviam a luz polarizada por compensação externa. Beleza. A última parte da nossa aula agora é nós verificarmos então os carbonos quirais tanto em cadeia aberta quanto em cadeia fechada. Eu vou trocar aqui o quadro e já voltamos, então aguenta aí. Opa! Quer tirar um print antes? Eu vou sair, você tira um print e na sequência a gente vai verificar carbonos quirais em cadeia aberta e fechada. Bora! Então agora nós vamos aí para a parte final da aula. E olha só, hein? Verifica se você curtiu a aula. Dá uma olhadinha se você curtiu, é bem importante aí para o canal que sempre que você passe por aqui, deixa o teu like. Bora! Então nós vamos agora procurar carbono quiral, tanto em cadeia aberta quanto em cadeia fechada. O que é um carbono quiral mesmo? O carbono quiral, tá? O carbono quiral é aquele carbono que tem 4 ligantes diferentes. O carbono quiral é um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Então, vamos procurar esses carbonos em cadeia aberta e em cadeia fechada. Vamos começar aqui pela cadeia aberta. Lembre-se, por exemplo, esse carbono aqui, ó, ele tem o quê? Grafia de bastão, né? Ó, tá ligado em um carbono, só que ele tem 3 hidrogênios, né? Escondidos, né? 3 hidrogênios. Então são 3 ligantes iguais. Então esse carbono aqui não é quiral. Esse carbono do ladinho, ele tá ligado em 2 hidrogênios, né? Ó, tem 2 partes diferentes, só que tem 2 Hs nele. Então ele também não é quiral. Agora, este carbono aqui, ó, ele é quiral. Por quê? Vamos ver quais são os 4 ligantes dele. Um dos ligantes dele vai ser isso aqui, ó, como se fosse esse etil, ó. O outro ligante dele está aqui embaixo, é como se fosse um metil. Aí ele vai estar ligado em um hidrogênio e nesse trombolhão aqui. Então perceba que este carbono aqui, ele é um carbono quiral. Ele está ligado no metil, num etil, num hidrogênio, em todo esse composto ali que tem um cloro. Então nós temos já um carbono quiral identificado. Vamos ver agora se temos mais um carbono quiral. Beleza. Agora, vamos ver se o carbono do lado também ele é quiral ou não é quiral. Vamos ver. Esse carbono aqui, ó, ele está ligado em um cloro, ele está ligado num hidrogênio, que não está mostrando aqui, são 2 coisas diferentes. E perceba que o lado esquerdo é diferente do lado direito.
Ó, por exemplo, aqui tem 1, 2, 3 carbonos, aqui é 1, 2, 3, 4 carbonos, ó. Essa parte é diferente dessa parte. Então, este carbono aqui também é quiral, ó. Este carbono aqui, ó, ele tá ligado, então, vamos ver aqui, ó, neste trombolhão, num cloro, num hidrogênio e nessa outra parte aqui, ó. Então, este carbono também é quiral. Ele também tem 4 ligantes diferentes. Então, 2 carbonos quirais. O carbono do ladinho é um CH2, tem 2 hidrogênios, então não é quiral. Esse aqui também é um CH2, tem 2 hidrogênios, então não é quiral. E esse aqui é um CH3, tem 3 hidrogênios, 3 ligantes iguais, também não é quiral. Beleza, então temos 2 carbonos quirais. E, o que a gente viu? 2 elevado a 2 carbonos quirais, isso aqui dá 4. Então esse cara tem 4 isômeros ópticos. Ele tem 4 isômeros ópticos. Massa, né? E lembre-se, se eu dividir por 2, eu vou ter 2 misturas racêmicas. Ou seja, eu tenho 2 pares de destrógeno-levógeno, tá? 4 dividido por 2, vou ter 2 pares. Um par de estrógeno-levógeno, outro par de estrógeno-levógeno. É só fazer 2 elevado ao número de carbonos quirais e dividir por 2. 2 ao quadrado, 4, dividido por 2, 2. Então, 2 possibilidades de mistura racêmica. Beleza. Show. Beleza. Agora vamos ver se nós temos carbonos quirais nessa cadeia fechada. Em cadeia fechada é um pouco mais trabalhoso, tem que tomar um pouco mais de cuidado. Então a primeira coisa que eu vou fazer é ver quais carbonos já não são quirais, aqueles que têm ligantes iguais. Por exemplo, ó, esse carbono aqui ó, é um CH2, então ele já não pode ser quiral. Esse aqui de cima é um CH2, também não pode ser quiral, tudo bem? Esse carbono aqui tem 2 hidrogênios, não pode ser quiral. Esse aqui tem 2 hidrogênios, não pode ser quiral. Esse e esse aqui, ó, eles estão fazendo dupla. Carbono que faz dupla não pode ser quiral, porque ele não vai ter 4 ligantes ao redor dele, vai ter 3, né? Porque ele fez uma dupla. Então esse carbono que fez dupla e esse carbono que fez dupla não são quirais também. O que sobrou para nós avaliarmos? Esse e esse. 4 carbonos para nós verificarmos se são ou não são quirais. Como que eu faço isso? Por exemplo, esse carbono que tem OH, ele está ligado num hidrogênio também, né? Hidrogênio, OH. Então, os 2 ligantes fora do ciclo são diferentes. Então, ele passou no primeiro teste. Então, quando eu tiver cadeia fechada, eu vou olhar os carbonos que tiverem 2 ligantes diferentes fora do ciclo, ó, H e OH. Agora, eu volto para o ciclo. E eu vou fazer um caminho por cada lado do ciclo. Se os caminhos forem iguais, esse carbono não é quiral. Se os caminhos forem diferentes, esse carbono é quiral. E olha só, então vamos entender isso. Se eu venho aqui, ó, desse carbono para a direita, eu tenho um CH2 e para a esquerda eu tenho um CH. Então os caminhos já são diferentes. Ó, para cá eu tenho um CH2 e para cá eu tenho um CH. Então os caminhos pelo ciclo são diferentes. Então eu vou considerar que são 2 ligantes diferentes. Então olha só, este carbono aqui está ligado num H, num OH, num CH2 e num CH. São 4 coisas diferentes. Então esse carbono aqui é quiral. Beleza, temos mais oportunidades. Vamos testar agora esse aqui, ó. Quais são os ligantes dele? Eu tenho um H, está faltando, e um Cl. Então, os 2 ligantes fora do ciclo são diferentes. Agora, vamos caminhar pelo ciclo. Se eu venho aqui para... Vamos lá. Vamos caminhar pelo ciclo. O caminho no ciclo tem que ser diferente. Por exemplo, vou para esse carbono. É um CH2. Tá? Deixa eu apagar isso aqui. Venho para baixo. CH2. Ih, empatou, professor. Ó, CH2, CH2. Tá, mas eu tenho que olhar o ciclo inteiro. Os 2 caminhos pelo ciclo, né, pelo lado direito e pelo lado esquerdo, inteiro tem que ser iguais para que seja considerado ligantes iguais. Então eu vou continuar. Por enquanto tá igual. Venho para o próximo. Aqui é um CH.
E aqui, ó, é um C com OH. Então perceba, quando eu saio por esse ciclo, por baixo eu encontro um carbono com OH e por cima eu não encontro. Então os caminhos são diferentes. Então os caminhos no ciclo são diferentes e os dois ligantes fora também são diferentes. Então esse carbono também é quiral. Ele está ligado num H, num cloro e o caminho pela direita e pela esquerda no ciclo são diferentes. Então esse carbono também é quiral. Beleza. Próximo para conferir. Este carbono aqui. Vamos conferir se ele é ou não é quiral. Vamos lá. Primeiro, ele está ligado num hidrogênio. Ele tem um hidrogênio, está faltando aqui, né? Então, ó, vamos colocar o hidrogênio. Beleza. Agora vamos ver os três ligantes no ciclo. Para cá eu tenho um CH2, ó. Para cá eu tenho um CH2. Para cá eu tenho um carbono ligado em OH. E para cima, vamos apagar isso aqui, ó, para não confundir. Ó, e para cima eu tenho um CH que não tem OH ligado nele. Então olhe bem para esse carbono. Para o lado esquerdo eu tenho um CH2. Para o lado direito eu tenho um C com OH. E para cima eu tenho um CH sem OH. Então os ligantes são diferentes. Então esse carbono também é quiral. Então, ó, não esqueça, por exemplo, ó, tem aqui um ciclo. Se eu colocar aqui, ó, um cloro, tem ainda um hidrogênio, são dois ligantes diferentes. Só que perceba, se eu for para esse lado, é exatamente igual ao outro lado, ó. Então aqui não tem, os ligantes do ciclo seriam iguais, ó, CH2, CH2, CH2. Então aqui nós não teríamos carbono quiral, porque os ligantes do ciclo são iguais. Agora aqui a gente está vendo que são diferentes. E o último carbono quiral que está faltando é esse aqui, ó. Agora vamos ver. Esse carbono ele tem um hidrogênio, ok? Aí ele tem para baixo um CH, ó, para baixo é um CH. Para o lado esquerdo é um C dupla, C com dupla. E para o lado direito é um CH2. Então perceba que são três coisas diferentes, ó. Eu vou caminhar para o ciclo, né, ó. O H é diferente, então vamos lá. Para o lado direito é um CH2. Para o lado esquerdo é um C com dupla. E para baixo é um CH sem dupla. Então os caminhos são diferentes. Então aquele carbono também é quiral. Nós temos um total de 4 carbonos quirais. Então 2 elevado a 4 dá 16. Então nós temos 16 isômeros ópticos. E se eu dividir por 2, né, do total dividido por 2, eu vou ter 8 misturas racêmicas. 8 possibilidades de misturas racêmicas. Então a aula de hoje ela foi longa. Eu editei ela para otimizar o seu tempo, mas mesmo assim tem muita coisa. Então a gente começou lá, já faz uns 100 anos que a gente começou essa aula, falando sobre o que era isomeria óptica, o que era molécula simétrica, o que era carbono quiral, como que eu reconheço o seu isômero, que é a sua imagem no espelho. Depois, as características, que é desviar a luz polarizada para a direita ou para a esquerda, o levógeno, destrógeno. Como que eu acho o carbono quiral em cadeia aberta e fechada? E a partir do número de carbonos assimétricos, como que eu acho o número total de isômeros ópticos? Beleza. Fechou. Show. Então, essa foi a nossa aula aí sobre isomeria óptica. Espero que você tenha gostado. Um último detalhe é que você pode ter uma molécula assimétrica sem o carbono quiral, quando eu tenho o famoso composto alênico. E o composto alênico eu vou postar uma aula separada, então fique esperto que a qualquer momento vai sair uma aula separada, eu te mostrando isomeria óptica sem carbono quiral. Ou seja, uma molécula assimétrica sem carbono quiral, que é o tal do composto alênico. Mas isso é um assunto que você pega na próxima aula. O geral aqui tá ótimo. Te espero na próxima videoaula, na próxima live. Tamo junto. Até depois do fim. Beijo, pessoas. E ó, tem lista de exercício disponível no canal do Telegram para você treinar tudo isso. Conte sempre comigo. Tamo junto. Beijo!